O Nicolas Ferreira, voltando a falar sobre o Pix, ele tuitou. Assim, é uma mensagem que não diz muito, tá? Ele falou só grande dia, joinha Brasil. Quem usava muito isso era o padrinho político dele, Jair Bolsonaro. Ó que comentou ali embaixo, Gustavo Gayer, você foi fundamental para esse resultado. Outro que comentou, André Fernandes, parabéns, meu irmão. E é isso, né, Sakamoto? Eles têm razão de comemorar porque realmente o vídeo do Nicolas foi imprescindível para esse recuo, né? E aqui falando novamente que eu não estou falando do conteúdo, mas da forma e da projeção do engajamento. O Nicolas ele vai se construindo como uma alternativa política jovem, né? Da mesma e que domina a rede muito bem, que se comunica muito bem, né? Repito, não estou falando de conteúdo, estou falando de forma e de técnica, né? Ele tem uma equipe, ele sabe lidar com isso. Pena que tenha utilizado essa sua competência para momentos muito tristes, né, da história política recente, a transfobia contra a Erika Hilton e tantas outras ocasiões no Congresso Nacional. Agora, tem também nomes que também estão despontando com domínio de rede, domínio da mesma do mesmo letramento digital na qual ele bebe, como João Campos, hoje prefeito reeleito de Recife, né, e que já virtual candidato ao governo de Pernambuco, né? Então são duas pessoas jovens, né, que vão bastante longe. Agora, isso mostra, citando esses dois nomes, é claro, poderia dar outros nomes à esquerda, como nomes à direita, não tenha dúvida nenhuma, né? A própria Erika Hilton, que a gente está falando agora, foi fundamental naquela história da jornada 6-1, né, por causa do projeto dela e tudo isso mais. Mas é interessante porque a gente está pegando esses políticos, né, e a capacidade e o poder, né, político, capital político, né, neste momento, nessa terceira década do século XXI, ela se baseia bastante, eu não estou falando em número de seguidores, pura e simplesmente, mas na capacidade de ativar a opinião pública, na capacidade de entender, ler a opinião pública e ativá-la para as suas necessidades ou seus interesses. Então, são políticos que conseguem fazer isso, né, e que se confrontam com outros políticos que são bastante 1.0, né? Nesse ponto, vamos ver se o Sidônio vai trazer mudanças com relação a isso, né? Não adianta que peças publicitárias ou campanhas em rede sejam montadas, sejam articuladas dias depois de um fato acontecer. A resposta em rede demanda minutos depois que isso acontece, não dias, nem horas, né, nem períodos, né, são minutos, na verdade, né, que precisam ser, que são muito claros. É a mesma desculpa, a mesma justificativa, e aí eu termino, é o mesmo desafio da justiça eleitoral. A justiça eleitoral é rápida comparado com outras justiças para garantir tutela, proteger direitos, né, proteger candidaturas. Mas mesmo assim, mesmo essa velocidade da justiça eleitoral, ela é pouca, porque quando um advogado pede para a justiça eleitoral que um vídeo mentiroso seja retirado do ar, já se passou algumas horas, esse vídeo já viralizou, já alcançou o seu objetivo, e mesmo que ele seja retirado, já está na consciência das pessoas o que elas viram e aquilo já introjetou. Então, é muito difícil, é uma questão, é um combate, é um processo dialético que tem que ser feito quase que instantaneamente, ô Diego. Aqui mais um superchat do Guilherme Amaral Luz. Se continuarem elogiando o talento para mentir, eu vou ficar pobre de tantos superchats. Ele já mandou aqui alguns pra gente. Não há nenhum elogio possível para terrorismo midiático da extrema-direita. E aí, Andresa, o que você acha disso? Só queria complementar. Pode falar, Carla. Então, mas vocês duas, aí vocês decidem. É porque eu compartilho desse sentimento do nosso espectador. Do Guilherme. É meio paradoxal a gente elogiar algo que com conteúdo, como o Saka colocou, mas a gente está tentando ver o todo, né? E aí a gente não pode ignorar os elogios, infelizmente, porque senão a gente perde a nossa capacidade de análise, né? Enfim, eu compartilho do sentimento dele, mas eu digo que é paradoxal mesmo assim. Enfim, mas pode falar, Andresa, só porque me perdoe, Andresa, mas também, caro internauta que está nos acompanhando, caro telespectador, não é um elogio à pessoa.
Mas eu acho que a gente deixou claro isso, né? Todos nós, a Andresa, o Sakamoto, todo mundo, a Carla. Sabem lidar com as redes, né? E que um desejo que o campo democrático também saiba. Desculpa, Andresa. Agora, Andresa, Sakamoto, será que a mentira, né? Ela não engaja um pouco mais? Quer dizer, essa questão mais sensacionalista, que às vezes vai ele para a mentira, ou pega um pouquinho da verdade e aí mistura um pouco com a mentira, né? Que acontece muitas vezes. Isso não ajuda também a engajar. E aí é uma coisa, né? Porque a questão, será que todo mundo deve investir nessa? Oi, Carla. A frase que o Sakamoto colocou antes, daquela coisa, a verdade ela é mais complexa de falar e o resto é muito rápido. É mais fácil soltar assim, um senso comum, né, Andresa? Mas enfim, o Nicolas é talentosíssimo, isso é fato, ele não estaria onde está se ele não tivesse talento de comunicação. Mas o background dele, né, o histórico dele é complicado. A regra é essa, você mistura, né, um pouquinho de verdade com mentira e a coisa nas redes explode. Mas também é bom dizer aqui que não é só a direita que faz fake news nas redes sociais. A esquerda também faz, e isso é algo que tem sido usado muito dos dois lados. Vamos lembrar aqui que o Janones escreveu um livro dizendo que na campanha eleitoral também usou essas técnicas aí para ajudar a eleger o presidente Lula. E eu estou citando o Janones porque ele escreveu um livro, mas a gente vê fartamente a esquerda, quando precisa também atacar as pessoas, também usar da fake news. Então, isso não é algo de um lado só. Na política, infelizmente, a gente tem visto isso acontecer muito, e não só no Brasil. Mas o ponto que eu queria trazer aqui, com relação ao que o Sakamoto falou, é que quando o governo recua dessa medida, ele erra de novo. Porque quando ele recua sem explicar, né, a gente viu pelos jornais, de repente, olha, o governo recuou. Ele está reforçando na cabeça deste eleitor de que ele iria fazer realmente a taxação do PIX. Então, ele viu que estava todo mundo criticando e ele tira ali o bode da sala. Ao invés dele chamar uma cadeia de rádio e televisão, dele explicar para as pessoas que não era bem aquilo e por que ele está propondo essa medida. Então, isso não ocorreu quando ele anunciou a medida e não ocorreu agora quando ele está recuando da medida. Então, o governo está com muito problema mesmo na comunicação e esse tema aí é um tema muito espinhoso para o governo e que está fazendo uma pataquada atrás da outra. Então, se a medida era importante, por que é que está tirando a medida? É isso que fica na cabeça das pessoas.